Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder, o vosso professor de Física, e eu estou aqui para apresentar para vocês o meu canal Física em Foco, certo? E a aula de hoje vai ser uma aula bem rapidinha, é uma aula de reforço relativo ao conteúdo de notação científica e ordem de grandeza. A aula é uma aula de reforço porque já foi ministrado em sala de aula esse conteúdo, tá bom? Mas nós faremos isso logo depois da nossa vinheta. Pois bem, vamos lá. É... Bom, notação científica e ordem de grandeza. O que é isso, né? Bom, em relação ao conteúdo notação científica, né, o que nós chamamos de notação científica, né? Seria uma forma de você representar de maneira mais compacta, de maneira mais simples, um número através de um produto que é apresentado da seguinte maneira. Vai ser um número inteiro, multiplicado por uma potência de 10, certo? Essa é a forma, a regra que você faz a, a notação científica, tá bom? Esse número A que está aqui, ele é chamado de mantissa. Alguns livros chamam de coeficiente, mas tanto faz, não tem problema, tá bom? Nós vamos chamar aqui de mantissa, tá? E esse 10 elevado a n aqui, ele é chamado de ordem de grandeza, entendeu? Então, esse n é um número inteiro qualquer. 10 elevado a 5, 10 elevado a 8, tanto, dependendo do número que você esteja analisando. Para que você coloque em notação científica, é necessário que esse A, aqui que é a nossa mantissa, ele esteja, ou seja, um número que está nesse intervalo aqui. Ele pode ser 1, ou seja, ele pode ser maior ou igual que 1 e tem que ser menor do que 10. Então, por exemplo, se for um número 9, está dentro da regra. Se for um número 9,5, está dentro da regra. Se for um número 15, 15 não está dentro da regra, porque 15 é maior do que 10. Se for um número 0,8, não está dentro da regra porque seria menor do que 1, entendeu? Então, esse número não pode estar fora desse intervalo, tá bom? Então, vamos ver primeiro como é que a gente faz para colocar um número em notação científica. E antes de colocar em notação, de mostrar para vocês como é que a gente faz, qual é a importância de você trabalhar com notação científica? É que na física nós temos números que são muito grandes mesmo. E tem números que são muito pequenos, muito menor do que um. Por exemplo, você tem um dos números menores que você tem na física é a constante de Planck. Se fosse para você escrever esse número, você teria que escrever um número decimal, por exemplo, você teria que escrever aqui, ó, 34 zeros, né? Então seria um número muito grande de escrever. Então a notação científica ela lhe ajuda a escrever isso de forma mais compacta, né? Eu trouxe para vocês aqui como exemplo aqui a velocidade da luz, que é 300 milhões de metros por segundo. Então, se você for representar em notação científica, fica muito mais fácil. Tá? Depois, daqui a pouco eu faço como ficaria em notação científica. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui e colocar preto. Bom, vamos lá. Então, considere o primeiro exemplo onde você tem um número que é muito maior do que 1, né? Um número de 450 mil. Esse pontinho que está aqui é um pontinho de milhar, tá bom? Eu deixei ele aqui para facilitar a contagem de zeros, né? Tá bom? Aí a primeira informação que vocês precisam saber é que todo número, vamos supor, o número 50. 50 é a mesma coisa que 50,0. 50,0. 5 é igual a 5,0. Por que nós não colocamos o vírgula zero nos números? Porque é insignificante, você não precisa colocar. Então, por que eu estou falando isso? Qualquer número que você verificar para colocar em notação científica, número 3, 3 é igual a 3,0. Por que eu estou mostrando isso aí? Só para vocês entenderem, tá bom? Deixa eu apagar tudo aqui. Tá bom? Só para vocês entenderem que toda vez que você tiver um número e não estiver vendo a vírgula, ela não estiver visível para você, então obrigatoriamente ela vai estar aqui, ó, após o último número, o último algarismo, tá? E como é que a gente faz para colocar em notação científica? Eu conto quantas casas eu vou voltar aqui com essa vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu voltei exatamente 5 casas?
Porque, voltando 5 casas, esse número vira agora 4,5, né? E 4,5 está dentro da regra. Ele está entre 1 e 10, tá bom? Então, como ele está entre 1 e 10, então a quantidade certa de casas que você vai ter que andar, nesse caso, é 5. Então, 4,5 vezes 10 elevado a 5, porque eu andei 5 casas para a esquerda. Beleza? Então, nota como é fácil aqui de você colocar um número em notação científica. É só você verificar se esse númerozinho aqui, que é a nossa mantiça, se ela está obedecendo a regra. Só isso. Beleza? Então, isso você faz quando você tem um número muito maior do que 1. E se for um número muito menor do que 1? Por exemplo, esse número 0,00025. Nesse caso aqui, você já está vendo que a vírgula está nesse ponto aqui. Então, é só você andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Será que se eu andar 5 casas, vai estar dentro da regra? Se eu andar 5 casas, vai ficar 0,25. 0,25 é menor do que 1, então não está dentro da regra. Então, eu tenho que andar mais uma casinha aqui, ó, para a direita. Então, foram 6 casas para a direita. Então, esse número, a vírgula que estava nesse ponto aqui, ela vai ser deslocada para esse ponto daqui. Beleza? Então, vai ficar aqui, ó, 2,5 vezes 10, 10. Como nós deslocamos a vírgula para a direita, então, tem que ter o sinal de menos, menos 6. Então, essa seria a forma de você colocar em notação científica. Agora, já que aprendemos como fazer em notação científica, então, note como seria fácil eu escrever esse número aqui, a velocidade da luz, em notação científica, né? Olha como ficaria. Lembrando que quando você não enxerga a vírgula, ela está aqui no final, tá bom? A vírgula está aqui, ó. Opa! Deixa eu escrever de novo. Pronto, está aqui a vírgula. Então, quantas casas eu vou ter que andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. 8 casas para a esquerda. Então, esse número seria 3 vezes... Tanto faz você escrever o vezes assim ou somente o pontinho, tá bom? Tanto faz. Que o sinal de multiplicação pode ser expresso assim também. Como andei 8 casas para a esquerda, então fica positivo. Então, é só lembrar, ó, toda vez que você andar a vírgula para a esquerda, então o expoente é positivo. Quando você andar a vírgula para a direita, o expoente tem que ser negativo. Essa é a regra, tá bom? Essa é a regra. Bom, vamos lá. E pronto, nós já aprendemos como fazer a notação científica. E como é que eu faço para determinar a ordem de grandeza? Né? Qual a regra que nós utilizamos? A regra é bem simples também. Você só precisa olhar para esse número que está aqui na frente, que é chamado de mantiça também. Para colocar em notação científica, ele tem que estar entre 1 e 10, ou maior ou igual a 1 e menor que 10. Mas para saber a ordem de grandeza aqui, que é você saber qual é essa potência aqui, certo? Nós vamos utilizar essa regrinha aqui, que se a mantiça for menor que 5,5, você vai permanecer com 10 elevado a n. Se for maior que 5,5, então você soma 1 na potência, tá? Então a ordem de grandeza é somente essa potência com o expoente, né? A base com o expoente. Somente isso, entendeu? Bom, então vamos lá, né? Vamos para os nossos exemplos aqui para ficar mais tranquilo de vocês entenderem. Então, olha só, observe esse primeiro número na letra A, 2,3. 2,3 é menor ou é maior que 5,5? Note que é menor. É menor, né? Menor que 5,5. Como é menor, eu permaneço com 10 elevado a n. E o n, nesse caso, é 3. Então, a ordem de grandeza aqui seria 10 elevado a 3. Só isso. Letra B é 6,8. 6,8 é maior que 5,5. Né? Por que a gente usa essa regra, professor, de 5,5? Porque entre 1 e 10, o 5,5 está no meio, né? Então, se estiver acima de 5,5, de 5,5, você arredonda para cima. E estiver menor que 5,5, você deixa do jeito que está, tá bom? Então, a ordem de grandeza aqui seria 10. Como o número aqui ele é maior que 5,5, é só somar 1 aqui nesse expoente. Não era 10 a 5, vai ficar 10 elevado a 6. Pronto, a ordem de grandeza é bastante fácil, né? Esse aqui
O número 5 é menor que 5,5. Então, a ordem de grandeza, 10 elevado a menos 3. Esse outro número, 9,1. 9,1 é maior que 5,5. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a menos 8. Só que eu tenho que somar 1, né? Menos 8 mais 1. Só que menos 8 mais 1 dá menos 7. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai ficar 10 elevado a menos 7. Tá? Então, essa seria a ordem de grandeza desse número aqui. E, por fim, eu coloquei esse número exatamente com o valor 5,5 para deixar essa observação para vocês. Quando for 5,5, vocês escolhem, né? A ordem de grandeza ou fica 10 a nona, nesse caso aqui, né? Ou 10 elevado a 10. Nesse caso, vocês podem deixar do jeito que está, 10 elevado a 9. Na regra, você nota que não tem o que acontece quando a mantícia é igual, né, a 5,5. Não tem. Então, como não tem, então você escolhe. É assim que a gente utiliza na regra, né? Tá bom? Então, outra observação, a observação final relativa à ordem de grandeza é que você só pode utilizar a ordem de grandeza se o número já estiver em notação científica, né? Então, note que os números aqui, todos eles já estão em notação científica. Todos eles obedecem à ordem, certo, da notação científica. Agora, vamos fazer, para finalizar, um exercício onde você vai precisar colocar os números em notação científica e, ao mesmo tempo, determinar a ordem de grandeza de cada um. Pronto, ó, esse primeiro número aqui, ó, bem fácil, né? Você já sabe que a vírgula está aqui à direita, certo? E quantas casas vou ter que andar para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Então, vai ficar 3,5 vezes 10 elevado a sexta, porque eu precisei andar 6 casas para a esquerda, tá bom? Então, qual seria a ordem de grandeza aqui? A ordem de grandeza, puxa uma setinha aqui, 10 elevado a sexta. Aqui, então, esse aqui é o número escrito em notação científica e essa aqui é a ordem de grandeza. Pronto, já resolveu tudo, né? E por que a ordem de grandeza foi 10 elevado a sexta, né? Porque note que esse número, que é a nossa mantícia, ele é menor do que 5,5. Então, por isso que ficou assim, tá bom? Agora, esse outro caso aqui, a vírgula já está visível. Você pode enxergar ela aqui, né? Então, você andar uma casa para a direita, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu tive que andar 6? Porque 1,1 é maior do que 1. Então, estaria dentro da regra. Então, 1,1 vezes 10 vezes 10. Como eu andei 6 casas para a direita, então, nesse caso, fica negativo, menos 6. E a ordem de grandeza é só a potência 10 elevado a menos 6. Só isso. E essa outra situação? Quando tiver uma situação dessa, onde você já tem uma potência aqui, tá bom? Então, você vai fazer a conta normalmente como se isso aqui não existisse. Eu vou riscar aqui, ó. Isso não existe. Não existe para você. Por enquanto, não existe. Então, a vírgulazinha está aqui e eu ando quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então, vai ficar 1,23. Eu não posso desprezar esses números que estão após a vírgula, a não ser que seja esses zeros que estão depois do último algarismo aqui, né? Diferente de zero. Eu posso desprezar. Não preciso colocar 1,23000. Não precisa, né? Agora, tem que ter um certo cuidado. Porque, por exemplo, se fosse assim esse número, 101, 1010. Quando eu for colocar em notação científica, a vírgula está aqui, né? Então, 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, aqui fica 1,01. Este zero daqui, você não pode desprezar, porque ele está antes de um algarismo que é diferente de zero, tá bom? Então, não pode fazer isso. Tem que ter cuidado. Só os algarismos que estão depois do último número diferente de zero. Bom, quantas casas nós andamos aqui para a esquerda? Foi 1, 2, 3, 4, 5. 1,23 vezes 10... a quinta, né? 10 elevado a 5. Acabou? Não. Vamos voltar para o nosso número que está aqui todo riscado, né? Pronto. Está aqui de volta. Eu só faço repetir ele, ó. Vezes 10 elevado a menos 3. Eu repeti o número. E agora o que é que eu faço? Eu tenho a multiplicação de potência de mesma base. Essa aqui com essa daqui, né? O que é que eu faço? Na multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base, repito a base e somo os expoentes.
né? Como a soma aqui, quando você fizer o jogo de sinais, 5 mais menos 3, vai ficar 5 menos 3. Então, o resultado final seria 1,23 vezes 10. 5 menos 3 é 2. 2. Então, a ordem de grandeza aqui, ó, como o número aqui ele é menor do que 5,5, certo? Então, você permanece com ele, 10 elevado a 2. Aqui está a ordem de grandeza. A letra D agora. Letra D, a vírgula já está visível aqui. Então, vou andar uma casa, 2, 3, 4, 5. 5 casas para a direita. 8,8 vezes 10 elevado a menos 5. Note que eu fiz aqui, ó, desprezando totalmente essa parte. Eu não estou nem olhando para ela, tá? Agora eu vou repetir essa parte final. Vezes 10 elevado a menos 8. Aí, nesse caso aqui, eu vou fazer 8,8 vezes 10. Multiplicação de potência da mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Vai ficar menos 5 mais menos 8. Menos 5 mais menos 8. Mais com menos é menos, então ficaria menos 5 menos 8. Sinais iguais, soma e conserva, que daria menos 13. Então, menos 13. Qual é a ordem de grandeza aqui? Ó? 10 elevado a... Bom, note que esse número 8,8 ele é maior que 5,5. Então, você vai somar 1 no expoente, né? Somar 1 aqui significa você fazer menos 13 mais 1 dá menos 12. Então, aqui o expoente seria menos 12. Está aqui a ordem de grandeza. Tá bom? E agora a nossa última questão. É que a quantidade de zeros aqui está quase igual a outra, né? Eu ando uma casa para a direita, 2, 3. Opa, peraí, deixa eu fazer de novo, ficou um pouco feio. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. 5,5 vezes 10 elevado, nesse caso, menos 5, porque andei para a direita. E agora repito 10 elevado a 11, vezes 10 elevado a 11. Então, aqui vai ficar 5,5 vezes 10 elevado a 11 menos 5 aqui dá 6. Pronto, 6. E a ordem de grandeza aqui seria 10 elevado a 6. Pronto, terminamos tudo. Gente, espero que tenham gostado da aula, espero que sirva aí para vocês tirarem as dúvidas que ficaram, tá certo? Bons estudos, até a próxima, tchauzinho!